acompanhando. Exatamente. Vamos falar de um outro caso agora, pessoal. Um outro caso que realmente está repercutindo no Brasil todo é o caso da Dídia. Pois é, o carro da ex-sinhazinha do Boi Garantido de Manaus foi abandonado na rua um dia após a confirmação da morte dela, Casagrande. A polícia agora investiga as circunstâncias desse abandono. Bruna Macedo tem as informações para a gente ao vivo. Tudo bem, Bruna? Boa noite. Oi, Bruna. Boa noite e bom trabalho. Tudo bem, Casa, Salles? Boa noite para vocês e a todos que acompanham a gente aqui no SBT. Sim, e olha, gente, o SBT teve acesso com exclusividade a uma imagem em que é possível ver os dois homens empurrando o carro que está no nome da Dídia. Olha só essa imagem. Esse carro, gente, que vocês observaram, foi encontrado em frente a um comércio na zona centro-sul de Manaus. Isso aconteceu no dia 29 de maio, ou seja, um dia depois da morte dela. No vídeo, onde esse carro aparece, os dois homens eles têm dificuldade para estacionar e o carro parecia não funcionar. Eles ficaram pelo menos 6 minutos em frente a esse comércio, ficam ali de um lado para o outro. Um deles fala, inclusive no celular, até eles irem embora e abandonarem o carro, que mais tarde, inclusive, foi rebocado para o pátio da polícia do Amazonas. Dentro desse carro, gente, a polícia encontrou 1 litro de água e uma caixa de remédio no porta-luvas. Agora, segundo o delegado Cícero Túlio, que é responsável por essa investigação, além de tudo mais que envolve a morte da jovem, a polícia investiga também as circunstâncias que levaram esses homens a abandonarem o veículo justamente no dia em que aconteceu a operação para o cumprimento dos mandados de prisão, Tudo isso é objeto de investigação, claro. A polícia quer saber se esse carro que vocês observam aí nas imagens, que é da Dídia, que era da Dídia, por exemplo, era usado na compra de medicamentos ou drogas, ou se ele foi entregue como garantia para traficantes. O advogado do Bruno Roberto, que é ex-namorado da Dídia, esteve na delegacia, esse que vocês observam aí na imagem, conversou com os jornalistas nessa terça. O advogado afirmou que uma das pessoas que aparece ali nas imagens é o cliente dele, é o Bruno. O advogado disse que o carro foi deixado ali no local no momento em que o Bruno ia para o velório da Dídia. O veículo teria parado ali de funcionar, e aí ele teria abandonado justamente porque o carro teria parado de funcionar, apenas isso. E uma outra novidade desse caso também é que na manhã de terça-feira, o coach que acompanhava a Dídia nos treinos, se apresentou também à polícia acompanhado do advogado dele. O Atos Silveira prestou esclarecimentos sobre a relação dele com a família da ex-sinhazinha e afirmou que a mãe dela, a Cleusimar, ofereceu cetamina para ele. E ele disse que negou. Além dessa imagem do carro que vocês observam aí, a todo momento outras novas imagens estão aparecendo, estão surgindo, desse caso. Nessa, inclusive, que vocês vão observar daqui a pouquinho, a Dídia, numa outra imagem, a Dídia e o Ademar, os dois irmãos, aparentam estar ali sob efeito de drogas, O Ademar chega, inclusive, a aplicar uma injeção no próprio braço. E numa outra imagem, ele também aparece sem conseguir abrir os olhos ali, nitidamente, sob o efeito das drogas, A droga encontrada na casa, inclusive após a morte da Dídia na terça-feira, é a ketamina, é um anestésico, para animais de grande porte, que é inclusive capaz de causar alucinações. A família Cardoso é investigada por pelo menos 10 crimes, como tráfico de drogas, estupro e também organização criminosa. Há pouco mais de um mês, ou seja, antes da morte dela, a polícia já investigava a Dídia, o irmão e a mãe, o Ademar e a Cleusimar Cardoso, por tráfico de cetamina. Isso segundo o inquérito, Os três teriam criado ali um grupo religioso chamado Pai, Mãe, Vida, que incentivava o uso dessa substância para alcançar uma falsa plenitude espiritual. A Dídia, que por 5 anos foi uma das estrelas do Festival de Parintins, ela foi encontrada morta, a gente lembra, no último dia 28. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal, do IML, aponta que a morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido foi causada por um edema cerebral que teria afetado ali o funcionamento do coração e também da respiração. Esse é um caso que realmente está dando o que falar e certamente a gente ainda vai ter outros desdobramentos aí a respeito. Casagrande. É uma história que a gente está acompanhando o Brasil inteiro
está monitorando e está acompanhando os desdobramentos desse caso, até porque foi uma jovem que fez muito sucesso, né, ali no Boi Garantido. Era uma jovem muito bonita, uma família que na teoria deveria ser uma família saudável, né, uma família que praticava atividades físicas e etc. E quando criaram essa seita, né, Mãe, Pai e Vida, acabaram se afundando nas drogas. A gente fica pensando, né, a Dídia foi a primeira que morreu. Será que as próximas vítimas não seriam, né, a mãe dela, por exemplo, o irmão, enfim, porque é tão triste você ver aquela imagem da família toda se drogando e completamente alucinada, né, Salles? E fazer esse comparativo, né? Então, a gente está acompanhando imagens das redes sociais da própria Dídia, da Dídia, desculpem, como ela se apresentava, né, junto com o boi, extremamente saudável, extremamente bonita, né? Uma mulher fazia muito sucesso por lá, e depois o estado que ela ficou ao lado do irmão ali no sofá, naquela cena lamentável, terrível. A droga realmente ela acaba destruindo vidas e também muitas famílias. Bruna, obrigado por enquanto. Daqui a pouquinho a Bruna volta com outras notícias do Brasil pra gente aqui no SBT News.